Irmãos, hoje nós continuamos as nossas meditações no livro de 2 Crônicas, hoje especialmente no capítulo 9, e é até importante lembrar ou aprender que o livro de 2 Crônicas é apenas um resumo. Se você quer ver mais detalhes sobre a vida destes seis, procure ler o livro de 1 Reis, 2 Reis, e você vai encontrar mais detalhes, especialmente a respeito de Salomão, porque o que nós vemos aqui é apenas um resumo, e podemos até afirmar que é um resumo dos melhores momentos da vida de Salomão, porque se você acompanha a leitura de 2 Crônicas capítulo 9, você vai ver a grandeza de Salomão sendo visitado pela rainha de Sabá, tudo aquilo que ele fez e conquistou, e aí conclui com a morte de Salomão, e assim Salomão descansou junto com seus pais. É assim que se encerra 2 Crônicas capítulo 9, é apenas um resumo, e como eu disse, é apenas os melhores momentos. Aqui o autor de 2 Crônicas não se importou em falar os equívocos na vida de Salomão, os erros que ele cometeu e a maneira como as muitas mulheres que ele teve acabaram corrompendo o seu coração. Isso você vai ler no livro de Reis, tá bem? Então aqui apenas os melhores momentos da vida de Salomão, e o que nós podemos destacar neste capítulo de 2 Crônicas 9 é que coisas incríveis realmente acontecem quando nós estamos andando com Deus. É o que nós podemos extrair desse texto, já que destaca apenas os melhores momentos, os momentos em que Salomão estava de fato andando com Deus, na presença de Deus, buscando a face do Senhor. Então nós podemos realmente aprender isso, que coisas incríveis acontecem quando nós estamos andando com Deus. E eu vou repetir para que isso jamais saia da sua mente: coisas incríveis acontecem quando nós estamos andando com Deus. Coisas incríveis podem acontecer na sua vida e na minha vida, se nós estivermos andando com Deus. E andar com Deus significa em obediência à sua palavra, buscando a sua face, colocando o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, renunciando o mundo, ou rejeitando o amor do mundo e das coisas do mundo, porque entendemos que o amor ao mundo é inimizade contra o nosso Deus. E se estivermos amando mais ao mundo do que o nosso Deus, a sua palavra nos chama de infiéis. Portanto, se você deseja ver coisas incríveis acontecerem na sua vida, faça o quê? Ande com Deus. Ande com Deus. E esse texto destaca isso. Nós vemos aqui que por andar com Deus, Salomão desfrutou de uma beleza inigualável. Beleza é algo que atrai. Infelizmente as pessoas têm um padrão de beleza um pouco distorcida. Elas querem atrair as pessoas pela sua aparência externa, e não era esse tipo de beleza que atraía as pessoas para Salomão. Era uma beleza especial de alguém que anda com Deus. Talvez um brilho diferente, como acontecia com Moisés, cada vez que ele subiu ao monte se encontrava com o Senhor. A palavra de Deus nos diz que quando Moisés descia do monte, depois de ter passado um tempo na presença de Deus, o seu rosto brilhava. Era algo que chamava atenção e de certa maneira até dava medo, porque era um brilho diferente, era como se eles estivessem diante de um anjo, de um ser celestial, de algo glorioso. Então era necessário que Moisés se cobrisse com um véu, até que aquele brilho passasse. Quanto tempo durava? Não sei. Mas era suficiente para todos perceberem que Moisés tinha estado na presença de Deus. E é desse tipo de beleza que nós vemos ser destacado nesse texto, porque quando nós começamos a ler, vai descrever essa beleza que atrai, não a fisionomia física, mas uma beleza diferente, vista não na aparência, mas em tudo o que Salomão fazia, dava para ver a mão de Deus. Como aprendemos domingo a respeito de José, o Senhor era com José, e todos olhavam e sabiam que o Senhor era com José. Potifar confiou a sua casa nas mãos de José, porque tudo que José fazia, Deus abençoava. O carcereiro entregou tudo nas mãos de José, porque tudo que José fazia, Deus abençoava.
Faraó entregou o seu reino nas mãos de José, porque tudo o que ele fazia, Deus abençoava. Faraó chegou a dizer para os seus servos: em qual homem há na terra do Egito, no qual está presente o Espírito de Deus, que possa conduzir tudo isso e nos livrar dos 7 anos que virão de fome? E só havia um homem, e nem era egípcio, era José. José andava com Deus. E nós notamos então aqui em 2 Crônicas capítulo 9, dos versículos 1 ao 4, que havia uma beleza diferente que atraiu a rainha de Sabá, que veio de muito longe. E esse encanto na vida de Salomão não foi apenas a sua sabedoria, era tudo aquilo que ele fazia. Note bem, eu vou ler com vocês e preste bem atenção no texto. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muitos enigmas. E ela veio acompanhada de uma grande comitiva, talvez as pessoas mais sábias da sua terra, para que junto com ela pudessem fazer perguntas para Salomão e testar se de fato ele era tão sábio quanto as pessoas falavam a seu respeito. Então lá veio ela com a sua comitiva, com camelos carregados de especiarias, carregados de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante a Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. E talvez até aqui a gente seja tentado a pensar que é apenas a sabedoria de Salomão que tinha destaque, mas continua lendo comigo, acompanhe aí. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, ela também observou a casa que ele edificara, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, onde eles ficavam, onde eles serviam, onde eles dormiam, o serviço dos seus criados, os trajes que eles usavam, os seus copeiros e os trajes, as roupas que eles usavam, e o holocausto que ele oferecia na casa do Senhor. E vale a pena destacar isso, o holocausto que ele oferecia na casa do Senhor, o compromisso que ele tinha com quem? Com Deus, de estar na presença de Deus todos os dias. E quando ela viu todas estas coisas, a soma de todos esses fatores, o que diz aí o texto? Ela ficou como fora de si, alucinada. Talvez não dava para se conter a admiração grandiosa presente no seu coração, diante de tudo aquilo que ela estava contemplando com seus olhos. Não foi apenas aquilo que ela ouviu falar, ela agora estava vendo. E ela ficou encantada, fora de si, encantada com uma beleza extraordinária, inigualável, presente na vida de Salomão. Não era apenas a sua sabedoria, era tudo aquilo no qual Salomão punha a mão, ou havia posto a sua mão, havia se dedicado. Tudo, a maneira como ele era dedicado a Deus e todos os dias oferecia os seus holocaustos, ela ficou vendo aquilo e ela ficou admirada, admiradíssima, fora de si, encantada ao extremo, e disse: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria, olha, o que eu ouvi a teu respeito, de fato é verdade. E ela chega a dizer: é até além, é muito mais do que eu esperava. Ande com Deus, dedique a sua vida para Deus, que cada dia você possa estar na presença de Deus, e vai haver sim, no seu semblante, na sua vida, uma beleza que encanta e que atrai as pessoas para perto de você. A beleza de Cristo, porque um coração alegre, a alegria que vem de Deus, não do mundo, a alegria de coração, ela
aformoseia o rosto, deixa o rosto mais bonito. Então, quando você vê uma pessoa que se diz servo de Deus e não dá para ver beleza no seu rosto, a fisionomia está sempre carregada, é porque alguma coisa está errada. Ele não está andando como deveria estar andando com Deus. Porque a alegria do Senhor formoseia o nosso rosto, muda o nosso semblante, e as pessoas conseguem olhar para nós, e mesmo que elas não saibam descrever o que é, ela diz: eu não sei o que tem diferente, mas eu sei que tem alguma coisa diferente na sua vida. Mas você sabe hoje o que é? É a beleza de Cristo. Uma beleza inigualável, que só está presente na vida daqueles que andam com Deus. Então, coisas incríveis podem acontecer na sua vida. Você pode ser um grande privilegiado, desfrutando como Salomão de uma beleza inigualável, e assim como Salomão também desfrutando de uma sabedoria inigualável. É claro que não podemos deixar de mencionar a grande sabedoria que Salomão tinha. Aquela rainha veio de longe com uma grande comitiva. Ela trouxe questões difíceis, grandes enigmas, para ver até onde ia a sabedoria de Salomão. E ela percebeu que não havia nada profundo demais que Salomão não soubesse. Ela percebeu que aquilo não era comum, não era normal. Não vinha de um ser humano normal, mas de alguém que realmente andava com Deus. E você percebe que essa foi a percepção que ela teve. Quando você lê a partir do versículo 6, ela diz assim, do versículo 6 até o 9: eu, contudo, não cria no que se falava, até que eu vim e eu vi com os meus próprios olhos, e eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Nesse ponto, sobrepujas a fama que eu ouvi, ultrapassa tudo aquilo que eu ouvi a teu respeito. Nós falamos no final de semana, domingo, sobre isso, a distinção entre a sabedoria que vem do mundo e a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem do mundo, ela é terrena, a palavra de Deus assim descreve, ela é animal e ela é demoníaca. Mas a sabedoria que vem do alto não, porque vem de Deus. Por isso que ela é inigualável, e estava presente na vida de Salomão, e a mulher pôde perceber isso. Aquela rainha, a rainha de Sabá, pôde perceber isso. É dessa mulher que eu estou falando. Não chega nem a metade da grandeza da sabedoria que você tem, porque sobrepujas a fama que eu ouvi. E olha a conclusão que ela chegou: felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem da tua sabedoria. Quem anda com sábio, Salomão ensinou isso no livro de Provérbios, se torna um sábio. Até um tolo, quando se cala, passa, não fica sábio, mas passa por sábio. E é claro que o livro de Provérbios nos ensina princípios bíblicos vindo de Deus para que obtenhamos a sabedoria que vem lá do alto, que começa temendo a Deus, reverenciando o Senhor e andando na sua presença. Por isso que Salomão desfrutava de uma sabedoria inigualável, como nenhum outro tinha naquela época, nem depois dele vai ter. Ele andava com Deus. E ela diz assim, ainda mais: não apenas felizes estão os teus homens, felizes os teus servos, que sempre estão diante de ti e ouvem da tua sabedoria, mas bendito seja o Senhor. E a sabedoria de Salomão era tanta, a beleza de Salomão era tanta, que agora a mulher, aquela rainha de Sabá, estava glorificando o nome de Deus. Bendito seja o Senhor teu Deus, bendito seja Deus,
que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque o teu Deus ama Israel, para o estabelecer para sempre, por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Ela reconhecia que aquela sabedoria que Salomão tinha não era humana, era divina. Vinha de Deus, pela graça de Deus, que escolheu a Salomão e o estabeleceu para subir o trono. Por isso que a sabedoria de Salomão era inigualável. Mas, por favor, não cometa o equívoco de achar que ela foi a única a procurar pela sabedoria de Salomão. O texto que nós lemos de 2 Crônicas, capítulo 9, e se você não leu, sugiro que leia, você vai notar que muitos outros reis vinham de longe, de todos os lugares do mundo. Você viu a soma dos dois fatores? Beleza inigualável e sabedoria inigualável. Beleza porque atraía as pessoas para junto de si, ele era atraente de uma maneira especial. E sabedoria, que fazia com que todos o buscassem. E você nota isso do versículo 22 ao 24, nesse mesmo texto aqui, 2 Crônicas capítulo 9. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza quanto em sabedoria. Todos os reis do mundo faziam o quê? Procuravam uma boa oportunidade para ir ter com ele, para ir até Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Quem pôs a sabedoria, nós sabemos, Deus. E aqui está enfatizando, a sabedoria de Salomão vinha de Deus, por estar andando com Deus. Se você ler depois o livro de Eclesiastes, e se você ler isso associado com o livro de Reis e Crônicas, você vai perceber que houve um momento na vida de Salomão que ele se desviou dos caminhos de Deus. Ele usou a sabedoria que ele tinha para coisas que não eram produtivas. E aí ele chega à conclusão de que tudo aquilo no qual ele empregou a sua sabedoria era vaidade. Por isso, na conclusão de Eclesiastes, ele diz: jovem, e escuta bem o que eu tenho para te dizer, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, a velhice, e olhando para trás, você perceba que ao longo da sua vida você não teve contentamento, você não ficou feliz porque você desperdiçou a vida que Deus lhe deu. Foi a conclusão de Salomão ao ver a tragédia na sua vida por ter se desviado dos caminhos de Deus. Mas ele deixou um conselho sábio: lembra-te do teu Criador, ande com Deus, guarda bem o teu coração, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, na presença de Deus, andando com Deus, e você vai poder desfrutar sim de uma beleza inigualável, de uma sabedoria inigualável, mas também de uma grandeza inigualável. E é claro aqui que grandeza não me refiro apenas à riqueza de Salomão, não é apenas isso, mas é poder ser reconhecido por outros como alguém que de fato está andando com Deus e que é privilegiado por Deus. Dá para ver Deus agindo na sua vida. Esse é o tipo de grandeza que se espera de alguém que anda com o Senhor. É claro que o versículo 10 a 12 vai destacar isso, que os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Dessa madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra do Egito. É desse tipo de grandeza. Salomão começou a desfrutar de coisas que ninguém mais tinha, porque Deus estava com ele. O rei Salomão deu à rainha de Sabá além do equivalente que ela lhe trouxera.
ele recebeu os presentes da mão dela e deu alguns presentes para ela também. E a quantidade de presentes que ele deu era superior àquilo que ele recebeu. Porque foi ainda além. Tudo aquilo que ela desejou e pediu, ele deu. De forma abundante. Não é à toa que a palavra de Deus nos diz que aquele que tem e serve a Deus e socorre a outros, o sedento um dia será dessedentado. Não vai passar por isso, não vai ter sede, não vai ter fome, porque Deus vai abençoá-lo. E assim era Salomão, extremamente abençoado por Deus. Ele não tinha necessidade de pedir nada para ninguém. Não é à toa que a palavra de Deus diz que, olha, fui moço e hoje sou velho, mas ao longo da minha vida nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. O justo, aquele que anda com Deus, esse desfruta de uma grandeza inigualável. Ele não precisa estar lamentando, Deus está com ele. Deus está abençoando, fazendo pouco, como disse Paulo a respeito daquela igreja da Macedônia, o pouco dele se tornar extremamente abundante, sem medida, pela graça e bondade de Deus. Mas embora aqui destaque sim a grande riqueza de Salomão, você vai ver o peso do ouro que se trazia a Salomão, versículo 13, a cada ano era 666 talentos. Meus irmãos, quando eu fui ver o que é isso em peso, eu mesmo nem me aventurei a fazer o cálculo, não precisei fazer nada. O grama do ouro está quase R$500, pelo menos a última vez que eu vi, cada grama de ouro. E o que Salomão recebia por ano era cerca de 22 a 23 toneladas de ouro. 1 grama R$500, 1 quilo, nem sei mais, já perdi as contas. Imagina 22, 23 toneladas de ouro. Prata era como pedra espalhada lá em Jerusalém. Não se tinha nem mais conta daquilo, porque naquela época nem tinha tanto valor comparado com a quantidade de ouro que ele tinha. Não é que a prata não tinha valor, é que comparado à quantidade de ouro, a prata, ninguém nem ligava. O que é isso? Era nada. Mas eu quero destacar a grandeza de Salomão, ia muito além da riqueza que Deus lhe deu. A grandeza do seu reino, tudo aquilo que ele estabeleceu. Você vai ler a partir do versículo 13 até o versículo 21, as coisas maravilhosas que Salomão pôde fazer no seu reino. Irmãos, imagine o trono onde Salomão se assentava, como devia ser algo realmente extraordinário. Era feito de marfim, nós sabemos que tem um valor inestimável, coberto de ouro, ficava elevado, tinha 6 degraus até chegar no patamar onde o rei ficava sentado. Ao lado do seu trono tinha o encosto do braço, ia na frente 2 leões, um de cada lado, de ouro, ouro batido, não era oco não, viu? Era peça de ouro entalhada. Consegue imaginar isso? E aí em cada degrau 2 leões, um de cada lado. Devia ser algo de a pessoa só entrar no ambiente e já ficar boca aberta. Não é à toa que o texto diz que a rainha de Sabá quase que ficou louca, ficou como fora de si, ela ficou estarrecida, extremamente admirada, não tinha como se conter. Mas o texto mostra que a grandeza de Salomão não se limitava a isso. Ela se expandia pelo respeito que ele obtinha de outros governantes, de outros reis, onde todos o respeitavam e consideravam ele como grande, como alguém digno de respeito, que merecia ser ouvido,
E você nota isso como nós já lemos a partir do verso 22, e eu vou reler com você até o verso 28, diz assim: assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, ele ultrapassou a todos, e era superior a todos, tanto em riqueza como em sabedoria. E basta recordar, meus queridos, que isso só acontece quando nós nos colocamos debaixo da mão de Deus e andamos com Deus. 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, portanto, sob, ou seja, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Salomão estava sendo exaltado porque ele havia colocado a sua vida debaixo da poderosa mão de Deus, estava andando com Deus, e agora ele estava desfrutando de uma grandeza inigualável, ninguém era igual a ele. Ele era superior a todos os seis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os seis do mundo procuravam uma oportunidade para ir ter com ele e ouvir da sua sabedoria, da sabedoria que Deus havia colocado no seu coração. Todos procuravam uma oportunidade. Quem sabe Salomão, como rei, com a sua agenda lotada, eles tinham que procurar uma oportunidade, um horário vago, para poder estar na presença do rei Salomão, e não era fácil. E cada um, quando vinha, trazia o seu presente: objetos de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim ano após ano. Eles achavam que o Salomão era tão grande que não dava para se apresentar diante de Salomão com as mãos vazias. Só estar na presença de Salomão já era motivo para presenteá-lo, porque era um presente para eles estar ali e ver o que Deus tinha feito na sua vida, ou o que Deus estava fazendo. Tinha Salomão 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros, que distribuiu pelas cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Dominava Salomão sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até o limite do Egito. Dominava. Posição de destaque, soberano, reinando acima de todos. Por isso fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies, plantas silvestres. Ou talvez poderíamos dizer que havia cedros como nós temos mato por aqui. Tamanha era a abundância. E importavam-se cavalos para Salomão. É interessante você perceber o que o texto está dizendo. Não era Salomão que importava, importavam para Salomão. Importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. E assim ele ia se tornando cada vez maior, grande. Uma grandeza inigualável. Os Atos de Salomão você pode ler no restante da Bíblia, mas aqui fica evidente como a nossa vida pode ser incrível quando nós andamos com Deus. Coisas incríveis podem acontecer em nossas vidas. Aconteceu com Salomão, aconteceu com muitos outros, e certamente pode também acontecer com você. Se você deseja ver coisas incríveis na sua vida, uma beleza inigualável, não a beleza estética que os homens pensam, que dão tanto valor e fazem até cirurgia plástica e logo se acaba. Não, é uma beleza que vai além. E mesmo que você seja feio, você ainda assim é atraente, porque a beleza vem de Deus. Então, se você deseja ver coisas incríveis acontecendo na sua vida, como aconteceu na vida de Salomão, beleza inigualável, sabedoria inigualável, grandeza inigualável, então ande com Deus. Faça a vontade de Deus, viva para Deus, e certamente coisas incríveis vão acontecer na sua vida.
Que Deus nos abençoe.